Olá, meus amigos, tudo bem? Visão sistêmica. Quando falamos em consciência sistêmica, em pensamento sistêmico, quer dizer que estamos olhando para além do indivíduo, além da situação, olhando de uma forma muito mais profunda, olhando para o todo. Esse pensamento sistêmico, ele surgiu lá na década de 40, década de 50, então é algo muito antigo. Chegou no Brasil por volta da década de 70 e hoje está muito difundido em várias áreas e tem a constelação sistêmica familiar que olha muito nessa visão sistêmica. Ou seja, mostra que nós pertencemos a um sistema, pertencemos a algo maior, que tudo está interrelacionado. Então, quando eu olho para o problema de uma pessoa, se eu olhar apenas o problema específico, eu não vou estar enxergando o todo. Quando eu olho além desse problema, o que está relacionado, o que está por trás disso, qual é a origem, eu começo a ter um pensamento sistêmico. Por exemplo, pensando numa doença, quando a pessoa chega com determinada doença, se eu olhar apenas para a doença em si, eu vou ter aquele foco. Pegando a medicina tradicional, que vai olhar para a doença dessa forma mais mecânica mesmo, né? Então eu vou curar esse problema em si. O pensamento sistêmico, ele já nos leva a um pensamento mais profundo. Ou seja, quando começou essa doença, o que está relacionado a isso? O que estava acontecendo na sua vida nessa fase? Que fatores externos ou internos que podem ter desencadeado essa doença? Quem mais da família tinha essa doença? Será que você está identificado a alguém, repetindo um padrão? Ou você passou por uma situação que gerou isso? E olhar para a raiz desse problema. Quando pensamos numa banda mesmo, uma banda de música, ali é um sistema onde todos estão interligados, cada um dentro da sua função, cada um com o seu instrumento, o outro no vocal, e quando essas funções são executadas de uma forma equilibrada, a música sai gostosa, a música flui bem para os nossos ouvidos. Então existe uma harmonia. Se algum instrumento sai fora do ritmo, se algum se destaca mais, vai gerar um desequilíbrio, se algum se destaca menos, também gera um desequilíbrio. E na vida é assim, nós pertencemos a um sistema. Dentro de uma família nós temos uma função. Qual é a nossa função? Será que você está dentro da função saudável? Em relação aos seus pais, você é apenas o filho ou você assume o lugar de pais dos pais? Em relação aos seus irmãos, você é apenas o irmão ou você também vira pai ou filho desses irmãos? Dentro do seu casamento, no seu relacionamento, você tem um equilíbrio nessa relação? Ou você fica como filho, ou fica como mãe, ou fica como pai? Quantas funções trocadas, né? Quantos desequilíbrios existem nos relacionamentos? Todos nós pertencemos a um sistema muito maior. E quando eu olho dessa forma, eu vejo o quanto o meio ambiente, o quanto a família, as nossas histórias, elas interferem na nossa vida. Quantas vezes estou seguindo padrões sem ter a consciência disso, porque esse movimento ele é inconsciente. Então a pessoa ela está vendo aquilo que ela acredita, aquilo que ela sente naquele momento. E quando a gente olha dentro da visão sistêmica, vamos ver o que está por trás. Ou seja, então aquele problema da pessoa, ele na verdade ele não é o problema real, vamos dizer assim. Ele é um problema, mas o que está por trás desse problema? Então ali tem um problema, a pessoa chegou com esse problema, e aí a visão sistêmica vai buscar lá atrás. Ou seja, esse problema aqui é uma consequência de outras questões muito mais profundas. Então a gente vai fazer essa escavação, né, esse dig, como a gente costuma falar no Theta Healing, e buscar lá atrás que crenças que a pessoa está presa, que padrões, que identificações, né, que pertencimento, né, a necessidade de pertencer à família, a gente repete às vezes padrões doentios. Enfim, uma série de coisas que influenciam. Então é uma visão muito maior, é uma visão holística do mundo, né? Holística significa o todo. A constelação familiar, ela tem essa visão, né? Eu olhar o todo e não apenas o problema em si. Participar de uma constelação, fazer uma terapia sistêmica, fazer um Theta Healing, vai sempre olhar dessa forma, esse olhar muito mais profundo. O que está por trás do seu problema? Quais são as raízes, quais são as origens? Quando a gente consegue mexer nesse problema,
nessa raiz, a gente consegue o caminho da solução. E aí é muito mais saudável. Se eu ficar apenas aqui no que é consequência, eu estou apenas tampando um buraquinho, mas existem outros lá atrás. E aí esse buraquinho vai abrir de novo, né? Então, eu estou resolvendo esse, apareceu o outro, vou ver, apareceu o outro. Quantas vezes repetimos padrões? De repente, o meu trabalho, eu não estou feliz nesse trabalho porque a empresa é ruim, porque acontece uma série de coisas que eu não concordo, eu saio, eu vou para outro trabalho e começo a repetir o mesmo problema. Aqui também tem problema e nunca tem uma satisfação. Será que o problema é ali, é a empresa? Ou tem algo interno seu? O que está por trás? O que te leva a estar naquele lugar? Algo que eu sempre digo é que todos os problemas que passamos na vida, é importante olharmos o que é nosso nisso. Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu problema aqui? Quando eu olho para isso, eu tenho uma compreensão maior. Quando eu olho para esse todo, como pertencemos a um sistema, um exemplo que é bastante saudável dentro de um relacionamento. Então eu estou me relacionando com uma pessoa e essa pessoa teve outros relacionamentos antes de mim. Todos esses relacionamentos são importantes. Aliás, graças a esses relacionamentos, hoje eu estou com essa pessoa. Então eu olho esse todo e não anular esses outros relacionamentos, como se não fossem válidos. É olhar com respeito. Tudo que aconteceu tem uma interferência. Quando eu mexo numa pecinha, eu estou mexendo no todo. Tudo tem uma consequência. Hoje, quando a gente vê, às vezes, alagamentos, por exemplo, aí que agora nessa época tem acontecido muito, e aí começa a ver o todo. Eu posso olhar só ali, porque choveu muito e alagou. E quando eu tenho uma visão sistêmica em relação a isso? Qual é a raiz desse problema? Será que essas construções foram planejadas? Será que são construções regulares? Que cuidado o homem teve com a natureza? Será que construiu muito perto do rio? Deixou a margem que é necessário deixar? Então, assim, como foi feito tudo isso? O quanto se cuida da natureza, para de repente não ter chuvas em excesso ou faltas? O quanto se mexe no meio ambiente? Nós pertencemos ao todo. Quando eu cuido do todo, tudo funciona em equilíbrio, como a banda que eu citei no começo. Mas quando a gente começa a mexer em algumas peças, quando o homem começa a destruir a natureza, começa a fazer queimadas, enfim, poluir rios, tudo vai ter uma consequência. E a gente vai pagando esse preço lá na frente. Quando olhar sistêmico é isso, é saber que estamos interligados e tudo pertence, Nós somos partes de um sistema muito maior. É isso, meus amigos. Esse vídeo foi interessante para você. Curta o vídeo, se inscreva no meu canal e seja sempre bem-vindo. Até!